Essa literatura de hoje é bem explícita no que acontece quando nos deparamos pela primeira vez com um contato com a programação ou com um centro terapêutico de reabilitação, né? Porque as pessoas chegam e falam assim que são portadoras, que têm uma doença progressiva, incurável, fatal. E o que vem em mente? Mas como assim doença? Eu sou sadio, eu só tenho uma dificuldade com droga, eu só tenho uma dificuldade com a bebida. Por que doença? Né? Aí é onde que a gente acaba aprendendo sobre isso. Até então, uma doença que existe probabilidade de ser uma herança genética, né? Ter sido herdado essa predisposição ao uso abusivo de substância psicoativa, né? Ou seja, alguma substância que altera o humor ou a mente de algum antepassado, independente do parentesco, e que afeta todas as áreas da vida. Existem os estágios, né? Existe desde o início do uso até o estágio abusivo, né? O início, fundo de poço, justamente. O início é onde a pessoa é um usuário ocasional, está ali conhecendo a substância, o álcool, as drogas. Mas em ocasiões. De vez em quando aparece alguém com baseado no bolso, ó, vamos fumar, vamos. Né? De vez em quando alguém fala, ó, pega um copinho ali, vamos tomar uma cerveja. Beleza. Vai passando o tempo, mas aí eu já, opa, peraí, já adquiri um gostinho, né? Já está existindo uma memória celular ali, gravando aquilo que está sendo utilizado. Aí com o passar do tempo, eu já me torno um usuário habitual. Já se torna um hábito. Eu já me preocupo em ter a substância, em ter a minha bebida na geladeira, ou beber todo dia, usar drogas. Mas eu ainda desenvolvo perante a sociedade, perante minha família, ainda tenho uma responsabilidade financeira, né? É apenas um hábito. E com o passar do tempo, como é progressivo, evolui, torna-se um usuário abusivo, onde perde-se o controle, né? Aí de repente fala-se sobre não ter cura. Onde pegamos essa doença? Não sabíamos, mas ao nos examinar, percebemos que ela nos acompanhava há muitos anos. A literatura fala para a gente que muitas vezes já tínhamos as características, os sintomas e as atitudes de um dependente químico ou de um alcoólico muito antes de usar pela primeira vez, através de comportamentos, como o companheiro acabou de falar. Quando o sobrinho escuta um não, já fica, bate o pé, agressivo, né? Eu me recordo quando eu era pequeno, ia nas lojas Glória comprar material escolar, pequeno, junto com minha mãe e minha irmã. Se não fosse aquela mochila que eu queria, eu fazia um escarcéu, pequenos furtos, praticamente um cleptomaníaco, com 8, 9 anos de idade. Comia compulsivamente e desonesto pra caramba, porque ia nos melhores endocrinologistas de São Paulo, Avenida Paulista, Dr. Renato Didil, lembro até hoje. Em casa fazia e seguia a risca, escondido, padaria, de salada, desonesto, né? Então, muito antes de usar pela primeira vez, já tinha comportamentos característicos. Então fala-se assim, de uma doença progressiva, incurável e fatal, que se não detida a tempo, o final são prisões, instituições ou morte, como está escrito no livro azul. Agora, o homem não cura, a medicina não cura, mas eu creio num Deus que cura, que salva, cura, liberta, porque se eu não crer nisso, tudo que está escrito neste livro
balela. São apenas histórias. Aí vamos falar sobre uma mulher que havia muitos anos ela sofria de um derramamento, a perda de muito sangue, conhecida como a mulher do fluxo de sangue. E diz a palavra de Deus, dizendo-lhe essas coisas, chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: a minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe a mão e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu juntamente com os seus discípulos. Mas no meio do caminho que estava indo, certa mulher, que havia 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegou por detrás dele e tocou na orla do seu manto. O que é a orla do seu manto? Tocou nas vestes de Jesus, tocou na túnica de Jesus. Essa mulher perdia sangue, como se fosse uma menstruação há 12 anos. Imagina uma pessoa, 12 anos perdendo sangue. Uma mulher magra, fragilizada, sem uma saúde, né? 12 anos, direto, perdendo sangue. Muitas vezes até tido pelas tradições da época como uma mulher imunda, porque provavelmente ela vestia pano de trapo, que eram panos que usavam na época como absorvente para enxugar e conter o sangue, e era tido como período de imundícia das mulheres, tanto que era dito que a mulher, quando estiver na sua imundícia, não se chega a essa mulher. Então uma mulher dessa que tem constantemente a perda do sangue e vestindo os panos de trapo, é tida como uma mulher amaldiçoada, porque não são em períodos, é constantemente. Então é uma maldita, aquela repugnada pela sociedade. Aí eu pergunto para você, o dependente químico, o alcoólico, ele é repugnado pela sociedade? Ele é tido como maldito, como escória? Quantos anos essa mulher padeceu? 12 anos? Há quantos anos você vem sofrendo com a sua dificuldade pelo uso abusivo? 20. Quantos? 12. 20. 20. 10, 30, 5, 2. Sendo repugnado pela sociedade, tido como imundo, assim como ela era. E ela dizia consigo, no seu íntimo, ela dizia: se eu tão somente, ou seja, se eu apenas tocar no seu manto, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Em outras traduções, isso está escrito no livro de Marcos também e no livro de Lucas. Eu estou lendo Mateus. Nos outros livros dizem que antes dele identificar a mulher, a multidão apertava. Apertava, era muito grande a multidão que seguia Jesus, que acompanhava Jesus. E ele estava a caminho para ver aquela pessoa que estava doente. E aquela mulher mirou Jesus, olhou e falou assim: eu preciso chegar nele, porque se eu tão somente tocar na túnica dele, eu vou ficar salva, vou ser curada. E ela conseguiu chegar até Jesus. Agora imagina a dificuldade que essa mulher não teve, porque estava fraca. E a multidão apertando para lá e para cá. E ela indo, se espremendo, empurra de um lado, empurra do outro.
Mas o importante é que ela chegou. E ela não falou nada, ela só tocou. E aí a Bíblia relata que Jesus virou e falou: opa, peraí, quem tocou em mim? Aí um dos discípulos falaram: mas mestre, como? Quem tocou em mim? Olha a multidão que nos cerca, a multidão que está nos apertando, o empurra que está isso aqui, e você pergunta: quem te tocou? Aí Jesus respondeu: mas eu senti que alguém me tocou de um jeito especial, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Aí a mulher de longe olhou e falou assim: eu. Então vai, conforme a tua fé, que a tua fé te curou. Glória a Deus. Glória a Deus. E foi isso que aconteceu. Agora, ela teve uma dificuldade para chegar até Jesus. A multidão era muito grande. Qual é a multidão que te impede de tocar na orla da veste de Jesus? As preocupações com o mundo, as preocupações com as coisas materiais, as preocupações com as coisas financeiras. Não perde o foco, irmão. O teu foco tem que ser tocar na orla da veste de Jesus. Muitas vezes dizemos que tenho Deus em primeiro lugar como primeira coisa na minha vida, mas quando vem as questões pertinentes ao mundo, financeiro, material, família, eu saio do foco que é Jesus. E aí é que fala ainda na programação, na literatura, o seguinte: assim como a doença da adicção, o programa já afeta todas as áreas da nossa vida. Quais são as áreas que o uso abusivo afetava? Financeira, profissional, familiar, conjugal, emocional, sentimental, espiritual. Tanto que fala, chegamos falidos em todas as áreas de nossa vida. Agora, a partir do momento que eu entro em recuperação, todas as áreas são reconstruídas. De que adianta reconstituir apenas uma? São todas. Mas o que você deve, assim como eu, diariamente fazer? Tocar na orla da veste de Jesus. Para que aquilo que o homem diz não ter cura, Deus tenha como curar. E você tem que fazer, sabe o quê? É só tomar posse. Não é pedir a cura. Sabe por quê? Eu te provo isso. Se você pegar o livro de Isaías, está escrito que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele já levou. Então, se ele já levou, eu não preciso pedir que Deus tire, que ele leve. Eu só tenho que tomar posse da cura. Glória a Deus. Porque está escrito: ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então não toma como doença e você vai morrer com isso aí. Toma posse da cura. Porque senão, esse Deus maravilhoso, bondoso, carinhoso, ele não fez nada disso que está escrito aqui. É tudo balela. E da mesma maneira que os 12 anos que essa mulher padecia, todos os anos que você padece por conta de uma enfermidade, que segundo o homem não tem cura, Deus pode curar. Não olha para a multidão que te aperta nesse caminho. Você vai percorrer um caminho até conseguir tocar na orla da veste de Jesus. Independente do caminho, ele vai ser espinhoso, ele vai ser apertado, ele vai ser pedregoso. De repente você está descalço num solo cheio de pedra que machuca o pé. Mas não olha para o problema.
Para de olhar para o problema e comece a olhar para a solução. Não diga que você tem um problema para Deus. Diga para Deus e mostre para Ele o seu problema. Ele vai intervir. Porque Ele vai pleitear a sua causa. Se tão somente eu tocar na orla da veste, eu serei são. Você tem que falar. Eu serei curado. E vem chuva de bênção, é muito gratificante. E vem chuva de bênção. Quem já viveu debaixo da palavra de Deus, em sobriedade, limpo, sabe do que eu estou falando. As coisas acontecem. É uma vida que vale a pena ser vivida. Sim. Nada se compara. Nada se compara com uma vida abençoada por Deus. Basta você tomar posse e caminhar para tocar na orla da veste de Jesus. Quanto tempo essa mulher chegou? Levou para chegar até lá? Não está descrito. Então não olha para o tempo. Só olha para o alvo. De repente essa mulher já estava bem próxima de Jesus. E a multidão ali começou a apertar e ela foi sendo empurrada. Mas ela continuou indo. Vai saber o que aconteceu. Quais foram os intempéries que essa mulher enfrentou durante o percurso. Mas o importante é que ela chegou. E a Bíblia relata que ela havia desperdiçado, gastado tudo que ela tinha em busca da cura. A Bíblia fala que ela tinha posses, ela tinha dinheiro e tudo ela gastou, vendeu para pagar aqueles que poderiam promover a cura. E nenhum deles conseguiu. E ela perdeu tudo, ficou sem nada. Quanto você já não gastou atrás da sua cura? Quanto dinheiro já não foi investido? Quanto emocional, sentimental? Quantas possibilidades você já não tentou? Mas você tem a possibilidade de ir para uma alternativa. Não é uma possibilidade, mas é uma alternativa que vai te trazer o que você tanto quer. Glória a Deus. Então busca. Porque a hora que ela caminhou rumo a Jesus e tocou na orla da veste dela, ela não tinha um vintém no bolso, R$1, €1, um shekel, que é a moeda de Israel. Nada. Ela só tinha um desejo de ser curada. E a fé que ela seria curada. Ela não precisou gastar nada. Você não precisa de dinheiro. Você precisa tomar posse. É isso que você precisa fazer. Adquirir habilidade emocional, sentimental, programa terapêutico, aprender 12 passos que são ferramentas de manutenção, sim. Psicoterapia para entender sobre os seus fantasmas, sim. Mas o alvo é Jesus. É um conjunto. E o principal é Jesus nessa causa. Amém, rapaziada? Amém. Podemos dar uma salva de palmas para Deus?